Graça e paz, igreja. Para quem faz algum tempo que não vê um milagre, vai ver agora, né? Miserável como eu aqui, trazendo uma palavra para vocês. Quando o Lucas me convidou para trazer uma palavra, eu estava estudando bastante, eu tinha muita coisa que eu estava estudando, eu estava preparando já alguma coisa, mas orando para Deus, Deus me deu uma outra direção para me falar uma outra coisa. E essa outra coisa que Ele queria que eu falasse sobre eu me negar, eu vi que o fato de eu não usar aquilo que eu tinha já estava começando a trabalhar, né? Tipo assim, o que estava meio pronto, não. Eu quero que você faça de novo. Outra coisa. Quero que você fale uma outra coisa. E daí eu comecei tudo de novo, a fazer um estudo, para chegar onde eu cheguei agora. E é interessante, não sei se o pessoal tem costume de estudar escrevendo, reunindo texto, quando você precisa enxugar, porque aqui a gente não tem muito tempo, a gente tem que tirar fora muita coisa. E eu tenho muita dificuldade em jogar as coisas fora. Viu, Eros? Aí é um erro que eu tenho, uma coisa que Deus está me tratando. A minha esposa, Josi, maravilha de mulher, né? Eu amo muito ela. Às vezes ela não acredita, mas eu amo. Eu estou ensaiando a música do Roberto Carlos para ela também. Ela acha que eu tenho tendência a ser acumulador. Porque eu tenho muita dificuldade mesmo de jogar as coisas fora. E para você ver o nível que é a coisa, até texto que eu estava guardando para falar, eu não vou deletar. É muito importante, né? Eu acho que tem que falar. Então, até nisso, o negócio pega, né? Mas, enfim, mesmo assim, eu tive que fazer alguma coisa, porque o que a gente vai falar agora, é hora que a gente tem que fazer uma limpeza para ficar melhor. A gente tem que jogar fora para ficar melhor. Às vezes, menos é mais. Vamos orar? Pai, estamos aqui, Senhor, diante da igreja, mais uma vez, Senhor. Eu agora, Senhor, aquilo que era impossível, mais uma vez está acontecendo. A minha presença aqui, Senhor, de acordo com a Tua vontade, a palavra que o Senhor trouxe, Senhor, para ser falada para a Tua igreja, a Sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz na minha vida, que agora, Senhor, vamos trazer para a igreja, para que a igreja seja alimentada dela, Senhor. Senhor, mais uma vez te peço, essa oração eu já fiz várias vezes hoje, e te peço mais uma vez, Senhor, que a Tua palavra seja falada de forma genuína, e tudo aquilo que passar pela minha cabeça que não for de Ti, que isso seja deletado, Senhor. E que só aquilo que for realmente interessante para a sua igreja, que as pessoas precisam ouvir, só isso, Senhor, que chegue aos corações e que isso faça toda a diferença para essas pessoas, Senhor. Amém. Então, nós vamos falar sobre perder. Uma coisa que eu tenho aprendido muito na leitura da palavra, eu tenho me dedicado bastante, é que uma coisa que a Bíblia ensina é que a gente tem que se negar, né? Isso acho que é inegável, que a gente tem que se negar. E a renúncia é a base. Jesus, a gente vai falar sobre isso, Jesus mesmo renunciou ao todo o poder que ele tinha, e a gente tem que fazer o mesmo. Então, eu creio que tem um programa na televisão que é O Grande Perdedor, que é para perder. Quando que perder? Uma pergunta, aliás. Quando que perder é bom? Hein, Lucas? Hã? Já falei, né? Me enrolei. Mas fala. Perder peso. Perder peso é uma coisa boa, né? Eu já acabei cantando a bola antes. Foi combinado. Então, por exemplo, tem um programa que aquele que perde mais peso é o cara que ganha. Então, quanto mais você perde, você está mais perto da vitória. E eu aprendi que no reino de Deus é muito parecido. Porque quanto mais você se nega, mais você está perto da vitória. Se você não se negar, você corre um grande risco de ter derrota, não vitória. Nós estamos falando de carne, né? Nesse sentido, eu creio que perder, então, é bom. Só que a gente vai perder para ganhar. A gente perde agora para ganhar depois. Só que a gente não perde, o motivo da perda não é ganhar o interesse, é consequência. Mas você perde agora para ganhar depois. Quer ver um exemplo? O que vocês acham de uma igreja que nesse ano perdeu mais de 100 membros? O pessoal está vazando dessa igreja. O que vocês acham? Uma igreja fracassada ou não? Depende do ponto de vista, né? Porque nesse sentido, para o mundo ou para outras igrejas, tem uma pessoa nessa igreja, que o nome começa com o pastor Eros, que ele é um grande perdedor. É ou não é? É ou não é, seu pastor Eros? Você é um perdedor, você está perdendo membros. O senhor está ficando louco? Então, por exemplo, ontem foi inaugurado a igreja de Tremembé. Não faz 24 horas, ou nem isso, né? Eu já estava com saudade do Dirceu. Cadê o Dirceu?
Dirceu, do Quinho. O Quinho eu vi hoje de manhã, o Dirceu está aqui agora. Para o ser humano é uma perda. E o que é a perda? Por que a perda incomoda tanto? É o medo. E o medo impede a gente de fazer as coisas. Então, se a gente ficar com muito medo, você acaba não fazendo nada. Baseado na inversão do medo, na coragem, na ousadia, Dirceu foi, houve uma divisão que vai propiciar uma multiplicação. Amém? Se ficar naquele medo de que sair, dividir, perder é ruim, as coisas não acontecem. Nesse sentido, que eu vou falar hoje sobre a gente perder para ganhar. Mais uma vez, amém? Então, pastor Eras, eu quero ser um perdedor que nem o senhor. Eu quero me negar para ganhar. Me negar a minha carne. Lembrando uma coisa, gente. Essa igreja prega, e eu concordo, e eu também visto a camisa, a gente detesta a religião. E a religião prega que você não deve fazer algumas coisas para ganhar aceitação de Deus, ou salvação, seja o que for. Não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de santificação. Eu estou falando daquele que creu, ou aquele que é simpatizante, que está buscando a Deus, e que está querendo se negar para avançar. Se negar, perder agora para ganhar. É disso que nós estamos falando, tá? Não é religião. Agora, falei que eu estando aqui, né, é um milagre, eu sou um milagre. Vocês acham que a presença de vocês aqui é uma coisa normal? Por exemplo, na nossa... Dirceu, você está cansado? Pouco, né? Tem trabalhado bastante, né? A sua carne queria vir aqui? Não queria, né? Lucas, está cansado? Você queria estar aqui? Sua carne? Não, né? Então, a nossa carne não quer. Como o pastor Elas falou, esse texto estava aqui, pastor, de Romanos, que a carne, ela milita contra o espírito. Ela está contra. Se você deixar a sua carne tomar conta, você não vem. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje é um milagre. Não subestime isso, porque é um milagre. Eu creio nisso. E eu, quando o Lucas perguntou na hora do louvor, eu falei, aliás, o pessoal do louvor, né? Glória a Deus por todos eles, é uma bênção o louvor dessa igreja. Eu tenho visto o esforço deles, é louvável. O louvor é louvável. Mas, enfim, nós estarmos aqui, isso é um milagre. E você teve que fazer uma escolha. Para você estar aqui, você tem que deixar de estar em outro lugar. E no reino de Deus é a mesma coisa. Para você escolher estar dentro do reino de Deus, você tem que optar, renunciar a ficar fora, no mundo. Isso é a decisão que você tem que tomar quando você crê. E o batismo é a confirmação disso. Baseado nisso, essa luta entre carne... Vou confessar uma coisa. Eu fiz a revisão Tem a revisão dos 10 mil quilômetros e tudo mais, né? Vai fazer, acho que ano que vem, acho que deve fazer, né, José? Uns 10 anos que a gente está aqui, quase. Que a gente tem se comprometido com o senhor de forma mais contundente. E eu estava fazendo a revisão dos 10 anos, os 5 anos, e sempre tem uma coisa que incomoda. E baseado na minha história, na minha revisão, na minha meditação, naquilo que poderia estar me incomodando, e aquilo que poderia estar atrapalhando a minha comunhão com Deus, eu achei algumas coisas que tinham que ser tratadas. E eu cheguei à conclusão que isso não pode jogar para debaixo do tapete. Isso não dá certo. Então, baseado nisso, nós vamos falar dessa briga entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Aquilo que a carne tende a querer que você faça e aquilo que você tem que falar, não vou fazer. Eu acho que é mais ou menos o que o pastor falou no começo. Lembrando que para aquele que crê, tem recurso. Para aquele que não crê, tem uma possibilidade. Aliás, é a única, que é vir a crer. Então, não tente fazer isso em casa. Se você não crê, o primeiro passo, como o pastor falou, é crer. Depois você vai partir para o pente fino, que é o que nós vamos falar hoje. Amém? Vamos abrir, por favor, Filipenses 2:5. Filipenses 2:5-9, amém? Quem está com alguma dificuldade ou sem a Bíblia, está aqui, ó. Antes de Filipenses, só vou falar uma coisa para vocês. Em primeira, não precisa abrir, não. Tem muito texto que eu reuni, eu vou pedir para vocês não abrir todos, porque é muita coisa e vai ficar maçante. Mas alguns eu vou pedir para vocês abrirem. Mas em 1 Coríntios 15:36 está escrito assim, ó, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Primeiro precisa morrer para vivificar. É aquela velha frase da semente, né? A semente só brota quando ela morre. Para ela germinar, ela tem que morrer. Então, baseado nisso que eu estou falando, a gente tem que matar a nossa carne para poder ser vivificada. Enquanto você não mata, fica difícil vivificar.
Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém? O que eu estou falando sobre se negar, nada mais é do que o que Jesus fez. Né? Nesse texto de Filipenses, está sendo dito para a nossa atitude ser igual a de Jesus. A gente viu no RIP, acho que semana passada ou retrasada, o discurso de Jesus, ele falando que ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Acho que todo mundo se lembra disso, amém? O pessoal tem frequentado o RIP aí, né? Ele diz assim, foi em João 6,38, que ele desceu para fazer a vontade do Pai. E nesse texto que a gente leu, diz que ele não quis ser Deus, ele abriu mão de ser Deus para fazer a vontade do Pai. Vindo como servo. E nós temos que ter o mesmo espírito, a mesma atitude de Jesus. Se nós temos que ter a mesma atitude de Jesus, nós temos também que se negar e fazer a vontade do Pai, amém? Parece simples, não é? A pergunta que não quer calar é o seguinte, por que querendo fazer a vontade do Pai, a gente acaba não fazendo? Ou será que todo mundo só faz a vontade do Pai? Será que só eu que não faço? Na minha revisão que eu fiz, eu achei pontos que eu não estava fazendo. E isso eu quis tratar. Será que só eu que não estou fazendo? É uma reflexão. Em 1 João também, 2,6, diz assim, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. O que é isso? Andar da forma dele. Ele, Jesus, o próprio Deus, veio a essa terra, não para fazer a vontade dele. Vamos supor, gente, que a vontade dele seja muito boa. Amém. Lógico que era. Né? Jesus é Deus e é amor. Não tem como ele não ter uma boa intenção com relação a nós. Mas o que ele quis dizer é que, por melhor que fosse a vontade dele, não interessa. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele se negaria para fazer a vontade do Pai. E é a mesma coisa conosco. Não importa se a sua vontade parece boa, se não for a vontade dele. Enquanto não for a vontade de Deus, ela não é boa. É simplesmente a sua. Como o nosso coração é enganoso, geralmente a nossa vontade não é boa. Em regra, né? Mas, em Efésios 4, 22, 24, Efésios 4, 22, 24, fala para nos despirmos do velho homem, para a gente eliminar da nossa vida as coisas que não valem. Lembrando que essas coisas que não valem, gente, não é os pecadões, não é as coisas absurdas, eu estou falando dos detalhes, nós vamos falar sobre isso, dos detalhes. Esses detalhes têm que ser tratados. Se há alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que incomoda o seu relacionamento com Deus, com a sua comunhão, tem que ser tratado. E é disso que a gente está falando. E já falei, mesmo que seja boa. Tem uma historinha que eu queria contar. Eu fui fazer um serviço fora da região de Taubaté com uma outra pessoa, um amigo meu de São José dos Campos. E nesse serviço que a gente foi fazer, eu sempre levo uma maleta de ferramenta minha, uma maletinha, tem tudo o que eu preciso. E nesse serviço, esse rapaz viu minha maleta, precisava de coisa e pediu emprestado para mim. E daí ele achou interessante. Daí passou, acho que quase um ano, a gente foi fazer um outro serviço e ele comprou as ferramentinhas dele. Foi lá, comprou alicate, chave de fenda, multímetro, eu trabalho com eletrônica, é uma coisinha até meio cara, um aparelho para medir, e colocou tudo na bolsa dele, né? na mochila dele. E esse trabalho que a gente foi fazer fora de Taubaté, a gente foi de avião. E ele estava atrasado. E eu me lembro de já estar pronto, o avião pronto para sair, eu pronto para ir, e ele atrasadão. E eu falando com ele, estou chegando. Chegou. Com aquela mochila nas costas. Ele pegou, chegou, vamos lá. Passou no detector de metais. O que aconteceu? Tinha alicate, chave de fenda. O cara falou assim, você não pode embarcar com isso. Você não pode entrar no avião com essas coisas. Para eles isso é uma arma, né? E é. O que ele fez, gente? Catou tudo que ele tinha acabado de comprar e jogou no lixo. E embarcou. Ele teve que perder para poder cumprir a missão dele de ir. A boa intenção dele não era legal? Fez tudo certinho, comprou as ferramentas. Só que a ferramenta estava no lugar errado, na hora errada. Às vezes nós temos boas intenções, e isso não está em jogo, as boas intenções. O que está em jogo é se é isso que Deus quer. Vamos supor que Deus é o dono do aeroporto, né, no nosso Boeing, e o Espírito Santo é o detector de metais. E ele vai pegar. E não importa
se você acabou de comprar seu relojão, seu carro, seja o que for. Se não é para estar lá, você vai ter que abandonar. Senão você não passa. Então isso é um caso simples, mas que eu acho que ilustra a situação de você ter boas intenções, de repente, coisas até lícitas, mas que não era para estar lá. E a gente precisa tratar disso, amém? Outra coisa que está falando aqui, eu vou falar rapidinho para a gente não perder tanto tempo, mas está tudo aqui, se alguém quiser os textos eu passo. Foi feito um estudo bem pesadinho. 4, 12, 13, Efésios 4, 12, 13, eu não sei se eu pedi para eles. Se eu não pedir, deixa que eu só falo aqui. 4, 12, 13. A intenção de Deus é o aperfeiçoamento dos santos. O que isso quer dizer? Uma vez você se tornando santo, porque está no santo, ele quer o aperfeiçoamento do santo. E o pleno o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, de Jesus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Isso quer dizer que o que ele espera de nós é que nós tenhamos conhecimento de Cristo e cheguemos à estatura de Cristo. Já parou para pensar que o que Deus espera de nós é que cheguemos o mais parecido possível de Cristo? Parece impossível, mas ele fala na palavra dele, o que é impossível para o homem, para ele é possível. Então, está aqui, e ao conhecimento do Filho de Deus. Eu vou confessar para vocês, eu sou um cara muito curioso. Quando eu me propus a conhecer Cristo, e eu acho que eu estou na caminhada, né? Uma coisa triste que eu descobri é que ele é muito perfeito, é muito lindo. Sabe o que é triste? Porque quanto mais ele é perfeito, mais eu enxergo o quanto eu não sou. O quanto eu sou incompatível com ele. O quanto eu não tenho como me relacionar com ele. Porque ele é muito perfeito e eu não sou. Quanto mais eu vejo ele lá em cima, eu vejo que eu estou lá embaixo, é muito longe. Alguém concorda? É muito fora do padrão. Eu não sei se foi aqui que alguém falou, é como você colocar uma peça redonda e encaixar num buraco quadrado. Assim. As coisas não se encaixam. Sem Jesus, as coisas não se encaixam. Então, o que acontece? Quando eu percebi, cara, esse relacionamento é praticamente impossível mesmo. Só Jesus para resolver. Eu comecei a ficar com nojo do ser humano, né? Coisa feia, o ser humano é um negócio complicado. E dá a impressão que é nobre sentir nojo do pecado, sentir nojo da imundície do ser humano. E, de certa forma, é o começo. A conclusão que eu cheguei, gente, é que ficar indignado com o pecado é pouco. Tem que ter atitude. Indignação sem atitude é revolta. Você vai ficar revoltado consigo mesmo, com as coisas que você anda fazendo, ou a pessoa que você era, você ainda vai trazer essa revolta, mas não vai resolver nada. Tem que ter atitude. E é disso que a gente vai falar. Eu vou tentar passar para vocês 3 processos que eu usei para esse reconhecimento, para tentar resolver esses problemas, essa revisão que eu fiz, esse check-up que eu fiz, que ainda não terminou, mas assim, que eu tentei buscar o que estava atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Primeiro, você tem que reconhecer que existe um problema. Para aquele que ainda não crê, o recado, se alguém está aqui e ainda não conhece a Jesus, não entregou sua vida, esse reconhecimento é que você é pecador. Para quem já creu, já sabe disso. Agora, você tem que reconhecer que tem mais problema para você resolver. Aí nós estamos falando de santificação. Sua salvação é uma coisa, agora estou falando de santificação. Como que você vai se preparar para se encontrar com Jesus? Isso que estava escrito aqui, que Deus espera que nós sejamos a estatura de Cristo. Como é que a gente vai chegar lá? Primeira coisa, reconhecer que existe um problema. Né? Você precisa saber que, legal, eu tenho fé, eu sou salvo, mas tem coisa que eu preciso resolver ainda. E tem que resolver. A hipocrisia seria não resolver e achar que está tudo bem, e não está. Nesse sentido, o pastor Hélio já falou aqui dos 3 P's, né? Que a gente está livre da penalidade, do poder e na glória da presença do pecado. Da penalidade, a gente não é mais condenado pelo nosso pecado. Isso a gente já está absolvido. Porém, a gente ainda é responsável pela consequência do nosso pecado. Tudo que você fez, Deus perdoou. Mas você tem que resolver isso na sua cabeça e com as pessoas que você impactou, né? Que está em volta de você, que acabou sofrendo também. O poder, a gente está livre do poder. Em tese, a gente pode falar não? Lógico que pode.
Não precisa responder em voz alta. A gente pode falar não, mas a gente fala toda hora? Não? Será que de vez em quando a gente não fala assim? Por que fala assim? Porque a gente obedece à carne, não obedece ao Espírito. O Espírito habita, o Espírito alerta. A gente é teimoso e às vezes fala assim, por fraqueza, seja o que for. A questão é essa. Pergunta que eu faço para vocês: é fácil dizer não para a nossa carne? O que o senhor acha, pastor Elcio? Não sei se o pessoal do fundo, o pastor Eros respondeu: é impossível sem o poder de Deus. Por quê? Porque se depender da nossa força, o que é isso? Ah, não, vou me trancar para não fazer tal coisa, para não comer muito. Sabe, isso aí é força do homem. Você precisa orar e buscar força em Deus para você vencer essas coisas. Mas é impossível. Então, a gente tem essa luta que é da nossa carne. A gente tem que resolver esse problema. É uma guerra. Eu considero uma guerra. E a gente não pode subestimar isso, porque isso faz toda a diferença na sua caminhada com Deus. Eu creio que isso faz toda a diferença. A gente só vai ser livre da presença do pecado quando a gente estiver na glória. Ou seja, enquanto a gente estiver aqui, a presença do pecado nos rodeia. Pergunta: aonde está esse pecado que nos rodeia? Aonde? Aonde, Lucas? O Lucas concorda comigo. Um dos lugares do pecado, a gente quer se enganar, mas um dos lugares que esse pecado está é na nossa carne. Então, a gente só vai ser livre quando a gente abandonar esse corpo. E daí, na glória, a gente vai ser livre da presença. Mas enquanto estamos aqui, a gente está com essa presença em nós. Por isso que, se você acha que tem pouca coisa para ser resolvida, eu lembro para você o texto de Romanos, que o pastor Hélio já leu, né? Que a inclinação da carne é morte, é separação de Deus. Isso é uma tendência da carne, a natureza do ser humano. E eu vou pedir para vocês abrirem mais um texto agora, por favor. Agora é bom abrir. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. 13, por favor. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Certo, Moniz? Concupiscência. Concupiscência é cobiça, é desejo. Então, vamos lá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. O desejo que está na nossa carne. Depois, havendo a concupiscência, olha só que coisa maluca. A concupiscência, concebido, essa versão, consumado, aqui está concebido. Gente, concebido é igual fecundação. É dar à luz, está falando aí depois na sequência, né? Gera a morte. Nessa versão está... dá à luz, aqui nessa versão está dá à luz ao pecado. Então é ali que nasce para ser o pecado no futuro. Nasce aonde? Na nossa carne. E o pecado sendo consumado gera morte. Misericórdia. O pecado consumado gera morte. Não erreis, meus irmãos. Toda boa dádiva e o dom perfeito vem do alto. Isso foi falado de manhã na ceia. Toda dádiva e o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se é que existe alguma coisa boa na nossa vida, vem dele. Porque em nós, o que acontece com o que está em nós? A gente é enganado, engodado, né? Está escrito aqui, pela nossa, junto com a nossa concupiscência, dá luz ao pecado. Então a gente precisa do quê? De um anticoncepcional. Para não ver essa concepção. É ou não é? Quem que é o remédio? Jesus ou não? Alguém tem outra ideia? Difícil, né? Lembrando, gente, que isso que a gente está falando agora não é acusação, é reflexão, é santidade. Não é religião. Ninguém está falando para você que você tem que deixar de fazer as coisas para você ganhar a confiança de Deus, a simpatia de Deus, ou para ser aceito pela igreja. Não é nada disso. Isso é uma briga sua com você mesmo. E eu estou falando por causa da minha briga comigo mesmo. Isso nasceu, tudo isso aqui, Deus mandou falar esse assunto,
mas usando a minha experiência. A minha experiência foi essa. Eu achei coisa que não estava certa e tem que arrumar. Religião prega medo. Jesus prega amor. Então eu não vou pecar porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não vou pecar porque Deus vai castigar. É isso não? Não, eu não vou pecar porque eu amo. Eu amo tanto que eu não quero desagradar. Isso me lembra quando eu era criança. Quando eu era criança, eu apanhei muito da minha mãe, viu? Mas meu pai não batia muito não. Mas meu pai conversava e era mais duro na conversa. Então, para o meu pai, a minha preocupação com relação a ele era não desagradar ele, não deixar ele triste. Isso é amor. Por amor, eu não queria deixar ele triste. Então, o que acontece? Tirava uma nota ruim. A primeira coisa que eu pensava não é que eu ia apanhar. Meu pai vai ficar triste comigo. Isso quando eu era criança. Transferindo isso para agora que eu tenho um novo pai, eu não quero deixar Deus triste. Alguém quer? Ninguém quer. Só que o que eu pensava quando eu era criança e continuo pensando? Por que, então, que eu não queria deixar meu pai triste, eu não queria que minha mãe me batesse, não queria fazer nada de errado, mas fazia. Por que eu fazia? Porque a minha vontade era uma e eu era, desde aquela época, né, o pecado faz isso com a gente, destrói a gente acaba cedendo a carne. E você fala, uma criança, o que tem que ceder a carne? Um monte de coisa. É simplesmente desobediência, já é uma coisa que a carne já quer, desobedecer, transgredir, e aí vai. Trazendo isso, gente, para Deus, para hoje, para a nossa vida hoje, para a minha vida hoje, a gente deve evitar de entristecer nosso Pai. E eu não estou falando de pecadão, eu estou falando de coisa que entristece. Se você tem algum problema com relação a você pecar, alguém pecar, e continuar salvo ou não, a questão não é essa. A questão, pensa só por esse lado. Você está entristecendo o seu pai. Isso é pouco para você? Entristecer o seu pai? O pai que você tanto ama. Mas, né, o pai que ama tanto a gente, porque o nosso amor é muito pequeno perto dele. Então, por não querer entristecer o nosso pai, a gente deve tomar cuidado com um monte de coisa. Com as coisas que a gente pensa, fala. E eu dando uma pesquisada aqui, Daniel Girardi está aí? Essa igreja tem muito médico, mas tem muito advogado também, né? Impressionante. Eu lendo uma coisinha lá, fazendo essa pesquisa, eu entendi também que o direito, a parte penal, eu nem sei falar direito, mas eu vou repassar uma coisa interessante que eu achei. Eles preveem aquele que erra por premeditação e aquele que erra por acidente, por situação. Como é que é isso? É o crime doloso e culposo. Doloso é o crime do cara que teve a intenção. O cara teve a intenção, né? E o culposo é o cara que não teve a intenção. Os dois vão pagar penas, porque os dois são responsáveis pelo que erraram. Só que um teve a premeditação e o outro não teve. Eu creio que é a nossa história. Antigamente a gente pecava de forma deliberada e premeditada, sem se preocupar com nada. Hoje a gente não peca dessa forma. Amém? Ou não? Eu não peco dessa forma. Eu não fico premeditando, mas a minha carne fica me perturbando. E o que acontece? Quando você erra, é de forma culposa. Eu creio assim, tá? É uma análise simples desse caso. Eu creio que aquele que crê de verdade e quer acertar, erra de forma culposa. O que é isso? Você não teve a intenção. Você foi fraco. Mas você errou. Na intenção de acertar, a gente acaba errando. Alguém aqui se enxerga nisso ou só eu? Amém? Ou vocês, quando erra, vocês têm coragem de admitir também, que pode ser, ué? Né? Cada um tem seu caso aí. Não, eu sabia mesmo, eu fui lá, errei mesmo, porque eu gosto de viver assim. Eu não creio que alguém que creu pensa assim. Alguém que creu não quer entristecer, não quer errar, mas erra. Mas vai pagar a pena. Qual é a pena? A pena é a responsabilidade em cima do seu erro. Vai resolver com aquele que você machucou e tudo mais. Só que a gente tem um recurso que aquele que não crê não tem. A gente tem o recurso do nosso advogado. A gente tem o recurso do arrependimento e do perdão. Nessa vontade de não querer entristecer o nosso Deus, a gente tem que ficar se policiando, não por religião, mas por amor. Que a gente não vai fazer o que vai entristecer o nosso Pai. Lembrando que essas coisas que a gente faz, tudo que a gente faz, sempre vai ter causas anteriores e consequências posteriores. Vou repetir. Tudo que a gente faz
tem causas anteriores e consequências posteriores. Tudo que a gente faz teve uma causa, nem que seja fraqueza, ignorância, e tudo que a gente faz tem consequências posteriores. O que é isso? Vai ter uma consequência. Se a gente faz coisa boa, vai colher coisa boa. Se a gente faz coisa ruim, vai colher coisa ruim. Teve uma causa e uma consequência. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe quando alguém vai na... Isso é chavão, né? Acho que quase todo mundo fala, principalmente as mulheres que são preocupadas, né? Você vai na casa de alguém, o que é a primeira coisa que a pessoa fala quando você entra na casa dela? Não repara a bagunça. É ou não é? Não repara, todo mundo fala isso. Por mais organizado que esteja, fala isso. Eu não estou falando, gente, que tem uma fralda suja aberta na sala. Eu não estou falando que tem um prato de comida na pia. Eu estou falando do que está embaixo do tapete. Eu estou falando de você falar para alguém assim, não repara na bagunça, porque está tudo bonitinho, e você ter pego tudo aquilo que estava agora há pouco e enfiado de qualquer jeito no guarda-roupa. Sabe o que eu estou falando? É você juntar tudo, enfia lá dentro, né, empurra com o pé até a porta do guarda-roupa, daí o cara entra e você fala, desculpa a bagunça, né, e só tem uma folhinha aqui em cima. Né? E aquela bagunça, quando o cara vai embora, você abre a porta do guarda-roupa, cai tudo, né? Porque está aquela tralha lá. Então, assim, eu não estou falando do que está exposto. Eu estou falando debaixo do tapete. Estou falando da gaveta, da sua gaveta. Aquela gavetinha que só você abre. É disso que eu estou falando. Que é o que eu tentei vasculhar minhas gavetas e tirar aquilo que não me serve mais. Vocês estão entendendo? Que bom. Quais são esses problemas que a gente traz na nossa gavetinha? Traumas complexos, coisas que você traz do passado, que isso te atrapalha no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com a igreja. Tristeza, amargura. Tem gente que é amargurado, que é triste, que se prende nas coisas ruins que aconteceram e leva isso, mesmo depois de crer, leva isso para o resto da vida, atrapalhando o relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos, em casa, com a família. Medo, timidez, coisa que te impede de tomar atitude, é o que eu falei agora há pouco. Né? Os medrosos não são ousados, são apáticos, não conseguem tomar atitude. Ingratidão, insensibilidade, o pecado fez isso com a gente não consegue ter sensibilidade para as coisas espirituais do jeito que deveria. Injustiça, insensatez, desfaçatez, você botar a culpa no outro, você tentar sempre justificar os seus erros de alguma forma. Eu fiz isso por causa daquilo, sempre assim. Incredulidade, dúvida, você não crê de forma... A nossa fé é muito limitada. Quando você fala, não, eu creio pra caramba, ainda é pouco. Se você analisar, é pouco. A gente tinha que crer muito mais. Sabe por que é pouco? Deus falou que se fosse num tamanho de um grão de mostarda, a gente faria um monte de coisa. Então a nossa fé deve ser fraca, se a gente não tem feito muita coisa. A gente precisa repensar isso aí. Orgulho e amor próprio. A gente tem muita dosinha da gente. Então essa limpeza você não quer fazer. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Essa limpeza pode doer. Essa limpeza pode te expor. Essa limpeza pode causar muita dor para você. Então o preço da dor, para a carne, não vale a pena o preço da dor. Então você acaba deixando a gaveta trancada e vamos ver até quando a gente consegue. Uma hora começa a feder. E Romanos 12, 2, não precisa abrir não, não sede conformados com esse mundo, ou seja, as coisas desse mundo, você não se conforme. Não se conforme com as coisas do mundo que você tem guardado na sua gaveta. Tem que limpar. A gente acabou de falar de reconhecer o problema. Rapidinho agora. Identificando o problema. Reconhece que a gente tem, agora a gente vai identificar o problema. Na minha área, eu trabalho com eletrônica, existem aparelhos, e hoje até carro é assim. O mecânico vai lá com um aparelhinho, pluga no carro, e o carro, com esse aparelhinho, mostra o defeito que tem. Se eu não me engano é assim, uma vez eu levei meu carro no mecânico, o cara fez isso. Na minha área de eletrônica, tem um software, que às vezes está funcionando junto com um aparelho eletrônico digital, que você, dependendo como você configura isso, ele te mostra, faz um check-up no aparelho para te mostrar. A gente chama de autoteste. O aparelho se autotesta. E quando eu era criança, eu começava a pensar assim, gostando de eletrônica, eu queria fazer um aparelho para salvar vidas. Já pensou que legal? Eletrônica envolvida com medicina, para detectar, fazer exame. Deve ser muito legal eu ajudar a criar um negócio desse que vai salvar vidas. Assim como o Pedro, né, que agora é pescador de homens, eu quero imaginar que toda essa vontade minha de fazer isso na eletrônica vai passar agora na detecção de problemas no ser humano, a começar por mim, né, para a gente poder resolver. Então, a gente deve estar pensando assim, o que isso tem a ver, né? Você imagina se existisse alguma coisa
que nos ajudasse a detectar o problema. E falar assim, esse é o problema. É isso que você precisa resolver. Alguma coisa que você usasse, que falasse assim, ó, naquela gaveta, naquele lugar, lá no fundo, lá de baixo, aquilo é um problema. Não seria legal? Seria bom, né? E será que a gente não tem isso? Eu acho que tem. Vamos abrir, por favor. Eu vou ler para vocês, para não tomar tempo, gente. Se puder pôr aqui, por favor. Ó. Esse diagnóstico, quem faz é o Espírito Santo, gente. Ele é que vasculha e detecta. Olha só o que está escrito aqui em João 16, 8. O Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo vai nos guiar. Então, ele vai identificar. Então, a gente tem esse recurso. Seria bom se tivesse, mas tem. Como é que mesmo tendo, a gente às vezes não escuta? Porque a gente ignora. Mas que tem, tem. Quais são os problemas da alma que podem afetar a sua comunhão com Deus e com a igreja? É quando o presente influencia, o presente é influenciado pelo passado. Isso são traumas, gente. Quando a pessoa traz traumas do passado, começa a influenciar o presente. E isso dificulta todo o relacionamento dentro da igreja e com as pessoas. E também quando a pessoa não tem esperança, ou seja, futuro. Então é o passado influenciando o presente e o futuro influenciando o presente. Falta de esperança. Algumas coisas que eu peguei uma analogia com a medicina para identificar se você consegue achar na sua gavetinha alguma deficiência na sua carne. Por exemplo, apetite. Você tem sentido fome da palavra de Deus? Você tem sentido fome da presença de Deus? Temperatura. Seu coração está ardendo de paixão por Deus? Está ardendo de amor pela palavra e pela justiça de Deus? Sua pressão. Você anda muito estressado? Como é que está o seu relacionamento com o mundo? No sentido de ser paciente, ser manso. Seus reflexos. Você tem reagido de forma satisfatória com as coisas que você ouve? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Amém? Então, a gente falou do reconhecer o problema e agora reconhecer e identificar qual é o problema de verdade. E agora vem a parte prática, que é a cura. Resolver o problema. Eu falei para vocês que às vezes para a gente limpar, para a gente fazer uma limpeza, pode doer. Eu conheci uma pessoa que caiu de moto numa estrada de terra. Ele falou para mim que quando ele foi para o hospital, tinha que tirar da perna dele cascalho. Sabe cascalho de estrada? Estava cravado na perna dele, vários. Tinha que tirar, acho que igual tiro, né? Estava dentro da carne, porque o cara caiu de bermuda numa estrada de cascalho. Então você imagina a dor para tirar aquilo. Agora, e se não tira? Não sara. Você tem que tirar e vai doer. Outra coisa, muitas doenças, elas só é curada depois que você sente dor. Mesmo com remédio, com tudo mais. Alguém sabe o que é furúnculo aí? Eu tive muito furúnculo quando era criança. E para quem não sabe, para quem nunca teve, glória a Deus por isso, viu? Dói pra chuchu. Pensa numa coisa que dói e multiplica um pouco aí. Ela só sara depois que dói muito. E o auge dela, do furúnculo, onde saiu o carnegão, né? Dói pra caramba. E não tem remédio que sare. E uma vez eu tive um aqui nas costas, quando eu era criança, dói muito. E eu peguei meu pai e falei assim, nós vamos ter que ir para o hospital porque não está resolvendo. O cara cheguei lá, meu pai, todo mundo segurou, o cara falou assim, é melhor chamar mais gente para segurar. Eu era pequeno, mas era fortinho. É melhor chamar mais gente. Daí sentou na minha perna, segurou meu braço, né? O cara veio com uma pinça, quem é de medicina sabe isso, pegou um gaze lá, enrolou na pinça, eu vendo ele fazer aquilo, o que esse cara vai fazer com isso? O cara enrolou, passou num negócio parecido, isso aí faz 25 anos. Hoje deve ter técnicas mais humanas para tratar a gente. Ele pegou essa pinça, todo mundo segurando em cima de mim, o negócio estava doendo, eu não conseguia andar. Ele falou assim, segurou, tá. Daí o meu pai acho que até comentou, você não vai dar nada para ele? Você não tem o que dar. Nesse estágio, não pega anestesia, não pega nada. Segura ele, segurou. Ele catou essa pinça e enfiou. Por quê? Porque tem que drenar, Eros. Lembra que você falou outro dia sobre drenar? Tem que expurgar aquilo. E o único jeito de sarar é fazendo isso. É nojento, mas é verdade.
Agora, lembrando que tudo isso, para quem não está entendendo, é uma analogia com a gente, viu, gente? Essa nojeira é a nossa nojeira. É isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que limpar. Amém? Vamos mudar de assunto, né? Olha só uma maneira que a gente tem. Tiago 4, 7 e 10, por favor. Está acabando. Olha o conselho de Deus aí, ó. O que é isso? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará de vós. Alimpais as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. É disso que eu estou falando. Senti as vossas misérias, ter consciência das suas misérias, e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, a sua alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Perder. Perder para ganhar. Lembra do começo? Você vai ter que perder para ganhar. Para resolver esse problema, debaixo do tapete, dentro da gaveta, você vai perder para depois ganhar. Dessa forma. Qual que é a recomendação, então? Eu reconheço o problema, eu reconheço que eu tenho um problema, eu identifico o problema e agora eu vou tratar. Atitude. Você concorda que se você fizer as duas primeiras sem a última, não adianta. Você sabe o que você tem, você identificou, mas não toma atitude. Não vai resolver. Qual que é o conselho? Então, se você chegou nesse estágio, o Lucas falou isso várias vezes, né? O problema daquele que crê e enxerga coisas erradas é tomar atitude e não fazer mais, é isso? Acho que você falou com outras palavras, mas é isso. Aquele que enxerga que faz coisas erradas, que não deveria fazer, por mais simples que seja, e não consegue se conformar com isso, aquele que crê, a postura é não fazer mais. Parece simples, ele sabe que não é. Mas é essa postura que tem que ter. Qual que é o conselho? Orar, entregando tudo para Deus. Louvar a Deus por todas as situações. Louvar a Deus por tudo que Ele já fez por você, ter gratidão. Esperar de Deus, não de outra coisa qualquer, de Deus. Confiar de todo o seu coração e esperar em Deus. Agora é para encerrar de verdade. Para que mexer na gaveta? É o que eu falei. Para que mexer na gaveta se não for para arrumar? Alguém já limpou fossa aí? Tá nojento esse negócio, né? Tá meio esquisito. Eu ouvi falar que ilustração é boa que o pessoal guarda. Quem sabe assim não guarda, né? Alguém já limpou fossa? As mulheres acho que não. Mas tem mulher que limpa também. Já limpou? Para que mexer na fossa? Deixa lá. Porque precisa ser limpa. Hoje em dia tem muita empresa que faz isso. Mas quem gosta de botar a mão na massa deve ter feito isso. Tem muita mulher que faz isso também. Então, para que mexer na gaveta? Ricardo, como diz o Lucas, né? Estou perdendo ouvinte agora, né? De cutucar. Mexer no vespeiro. Cadê o El, né? Vamos mexer no vespeiro. Para que tocar nesse assunto? Veio todo mundo aqui para ir embora e não mexer na gaveta. Então, para que mexer? Só se for para limpar. Lembrando que se você pedir para o Espírito Santo, que é aquele que ajuda a identificar, e para Deus, com o Espírito Santo, para você tomar atitude, para você agir, as coisas vão acontecer. Essa gaveta, de uma hora para outra, ela vai abrir sem você saber porque ela está aberta. E daí você vai falar assim, agora eu tenho que resolver. Agora eu tenho que resolver. O que Deus espera de nós é que nós abramos essa gaveta antes dela ser aberta sozinha. Mas às vezes ela é aberta. E aí você tem que resolver de qualquer forma. Muita gente acha que tem muito jovem, muita gente fora da igreja. E é muito triste estar fora da igreja, devia estar na igreja. O problema não é estar no mundo e não estar na igreja. O problema é estar na igreja e não estar no céu. Certo? Por quê? Né? É estar aqui, pronto, como diz o nosso pastor, pronto para entrar no voo e não conseguir embarcar. Esse que é o problema. Precisamos tomar cuidado com isso aí. E para o mundo, o que é mais valioso para uma pessoa do mundo? Lógico, os caras têm deuses, né? Dinheiro, poder, tudo aquela coisa que a gente já sabe. Tudo bem. Mas o mais valioso para a pessoa do mundo, eu acho que é a vida dele, não é? Quer queira, quer não, o cara pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter tudo. Mas na hora que a coisa aperta, ele vai zelar pela vida. Até porque, se ele morrer, ele não vai desfrutar daquilo tudo. Então ele zela pela vida. Vocês concordam comigo que uma pessoa do mundo que vê que está correndo um risco de vida, ela faz qualquer negócio? Eu acredito que sim. Né? Por que o mundo, correndo um risco de vida, de morrer, o cara faz tudo o que ele pode e, às vezes, os cristãos, aqueles que creem, correndo o risco de se apartar de Deus ou de não ter uma comunhão perfeita com Deus, não fazem tudo o que podem.
Para mim é um paradoxo. Nós deveríamos valorizar muito mais a vida eterna do que os mundanos valorizam a vida aqui nessa terra. Para exemplificar isso aí, não precisa abrir, Lucas 16:8 fala assim: os filhos deste mundo são mais prudentes do que a geração. Os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Em Lucas fala isso. Daí você vai me perguntar assim: peraí. Você está querendo dizer então, vocês vão perguntar para mim, que os filhos do mundo são mais espertos do que os crentes? Se o crente não toma atitude, ou não? Se os caras do mundo valorizam o que eles têm e cuidam daquilo que eles têm, está aqui falando de forma, tem até uma versão que fala mais sagaz, mais esperto, eles são mais dedicados às coisas do mundo do que os filhos da luz. Então, se você não tomar atitude, eles estão sendo mais espertos que você. Então, eu estou querendo dizer que os crentes não estão sendo cuidadosos. Se você não tomar cuidado, é isso mesmo que eu estou querendo dizer. Uma vez você reconhecendo que estamos a caminho, e a gente tem muito ainda o que aprender, e aqui se limpar, se purificar, você reconhecendo que sozinho não temos chance nenhuma de fazer esse trabalho, precisamos para identificar e tratar, precisamos do Espírito Santo. E uma vez você reconhecendo que só Jesus é a solução para isso, e a gente vai ter que perder para poder ganhar, está na hora de tomar atitude. Eu gostaria que você abrisse, por favor, 1 Coríntios 9:26. Paciência comigo, gente, por favor. Está acabando mesmo. 1 Coríntios 9:26 e 27. Paulo falando aos coríntios. Olha só. Amém? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você entendeu o que está querendo dizer? Que a minha briga, nesse caso, né, em Efésios parece que fala que a briga não é contra a carne e o sangue. Mas o que ele está querendo dizer com relação à carne, né? É a briga dele com relação à carne dele, a briga pessoal dele. Não é a briga com relação a reino, é a briga pessoal dele. Eu creio que é assim, né? Esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Quem nos dera, né, gente? Ter essa coragem de Paulo, essa ousadia e essa eficiência de resolver. Para que depois de ter pregado aos outros, depois de eu ter falado isso com vocês, eu mesmo não venha a ser reprovado. Misericórdia. Baseado nisso, gente, no incômodo que isso traz para todo mundo, eu lembrei de uma... Eu pensei tudo isso, né? É chato às vezes ouvir, dura palavra e tudo mais. Mas eu lembrei de uma fase aqui de Martinho Lutero, né? Eu não sei se todo mundo conhece. Na época de Martinho Lutero, em 1500 e pouco, ele começou a se confrontar com a igreja na época e começou a ter muito atrito. E ele falou uma palavra que é bem oportuna. Se possível, a paz. Mas a verdade acima de tudo. É o que o pastor Eros fala. Sinto muito se não agrada, mas tudo isso é a palavra de Deus. Isso me incomodou, me incomoda. Eu espero estar trilhando essa estrada para resolver esses problemas. E eu queria terminar com uma oração, gente. Antes disso, eu vou fazer uma ilustração. Existe uma moça muito famosa, todo mundo deve conhecer, chamada Angelina Jolie. Uma atriz linda, muito bonita. Foi eleita a mulher mais bonita do mundo várias vezes e deve ser vaidosa. Eu acredito que sim, porque ela trabalha com a imagem dela. Em 2013, depois ela perder a mãe e depois ela perder a tia de câncer de mama, ela fez um exame para descobrir se ela tinha possibilidade de ter esse câncer. E ela descobriu que ela tinha quase 90% de chance de ter câncer de mama. Mas ela não tinha, mas ela tinha possibilidade. Por favor, remete ao que eu estou falando. Possibilidade de morrer de uma doença. A nossa possibilidade de errar no futuro. O que ela fez? Ela foi lá e tirou as duas mamas. Só que estava saudável ainda. Mas ela tinha a chance de morrer daquilo. O que eu clamo para você, gente, é que a gente tenha coragem de mexer nisso. Lembrando que a coragem não é ausência de medo. Coragem é vencer o medo. De abrir essa gaveta, de mexer nisso e de resolver os seus problemas. Nós nos consideramos povo de Deus, amém? Somos povo de Deus?
Amém? Eu não ouvi. Ah, bem, só para terminar. Eu sempre quis fazer isso também. Segunda Crônicas é o último. Juro por Deus que agora é o último mesmo. Mas é mesmo. Segunda Crônicas 7,14. É para acabar, a gente vai fazer uma oração. Segunda Crônicas 7,14. Já está aqui, ó. Quem está com a Bíblia fechada, já aquecendo para sair correndo, está aqui, ó. Não precisa nem abrir a Bíblia de novo. Olha, a gente é povo de Deus, então? Amém? Olha o conselho para o povo de Deus aqui, ó. Se o meu povo, Deus falando, o meu povo, nós somos povo de Deus? Amém? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É glória ou não é? Para você pode ser pouco, mas é tudo que a gente sonha. Clamar a um Deus e ser ouvido, porque o contrário é que é perdição. Clamar e não ser ouvido. Uma frase do Rodolfinho, na última ceia aqui, Rodolfinho que foi para a Venezuela, deve depois ver a gente, não sei. É uma frase que achei muito legal, Eros. Ricardo, mas está falando tudo isso, então você já resolveu tudo na sua vida. Irmão, não. Nós vamos orar daqui a pouco, e eu vou orar por isso. Vou orar por isso. Mas, se você acha que não tem problema nenhum para resolver, pelo amor de Deus, ore por mim, então. Se você acha que está tudo certo, mas eu não acho que não precisa orar por mim. Então, ora para o seu irmão. Se o seu irmão também está tudo certo, vem para cá, ora por mim, então. Eu preciso da sua oração. Eu preciso vencer tudo isso. Não quero entristecer mais meu pai. E a frase do Rodolfinho é o seguinte: não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoáveis. Ou seja, nós estamos dispostos a ser perfeitos. Amém?